Esses três conceitos, possessão, opressão e tentação, são frequentemente confundidos, mas a Bíblia nos ensina que cada um deles tem características distintas e formas específicas de manifestação. Hoje, vamos explorar esses aspectos e entender como identificá-los e lidar com cada situação à luz das Escrituras. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma estratégia espiritual que você pode aplicar hoje mesmo para se proteger. A possessão demoníaca ocorre quando um demônio toma controle direto da mente e do corpo de uma pessoa. Isso é evidente em diversos episódios narrados nos evangelhos, como o caso do endemoniado gadareno, em Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 20. Esse homem vivia entre os sepulcros, tinha uma força sobrenatural, gritava dia e noite e se feria com pedras. Ele estava sob um nível extremo de influência demoníaca, o que o impedia de viver normalmente. A possessão demoníaca geralmente acontece quando uma pessoa abre portas espirituais através de práticas ocultas, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 ao 12, da idolatria, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21, ou uma vida de pecado não arrependido, como ensinado em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Mas um cristão verdadeiro pode ser possuído? A resposta bíblica é não. A Escritura ensina que um cristão, nascido de novo e selado pelo Espírito Santo, não pode ser possuído por um demônio. Em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo nos lembra que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Além disso, em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito que o maligno não lhe toca. Se o Espírito Santo habita em um crente, um demônio não pode coabitar com ele, como está em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 16. Se a possessão é o domínio completo de um espírito maligno sobre uma pessoa, a opressão demoníaca, por outro lado, é a influência maligna sobre uma pessoa que pode afetá-la emocionalmente, mentalmente, fisicamente ou espiritualmente. Diferente da possessão, na qual o demônio controla diretamente a pessoa, a opressão vem de fora e age como um ataque contra a fé e a estabilidade do crente. Exemplos de opressão incluem ataques de medo, ansiedade ou depressão intensa sem causa aparente, pensamentos persistentes de dúvida e desespero, ou dificuldades inexplicáveis na vida emocional, financeira ou física. Um exemplo bíblico de opressão é o que Paulo descreve em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando fala sobre um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás que o atormentava. A boa notícia é que um crente pode vencer a opressão através da oração, resistência na fé e confiança na graça de Deus, como vemos em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, e também em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18. A tentação é diferente da possessão e da opressão, pois é um convite ao pecado e ninguém está isento dela. Até mesmo Jesus foi tentado no deserto por Satanás, conforme Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Tiago, capítulo 1, versículo 14, nos ensina que a tentação ocorre quando somos atraídos por nossos próprios desejos pecaminosos, ou seja, Satanás usa nossas inclinações naturais para tentar nos afastar de Deus. A tentação pode vir de várias formas, como pensamentos de orgulho, inveja ou cobiça, convites para prazeres imediatos que desobedecem a Deus, ou propostas desonestas para obter vantagens. Mas Deus tenta as pessoas? A resposta é não. Tiago, capítulo 1, versículo 13, afirma claramente: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus permite provações para fortalecer nossa fé,
como ensinado em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Mas a tentação vem do diabo e da nossa própria carne. A chave para vencer a tentação é vigiar e orar, como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 26, versículo 41, resistir ao diabo com a palavra de Deus, como ele mesmo fez em Mateus, capítulo 4, versículos 4 ao 10, e fugir do pecado, como ensinado em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia nos dá estratégias claras para resistir ao inimigo e viver em vitória. A primeira é submeter-se a Deus, como Tiago, capítulo 4, versículo 7, ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro passo para vencer qualquer ataque espiritual é andar em obediência a Deus. A segunda é revestir-se da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, nos ensina que devemos vestir a armadura espiritual todos os dias. Isso inclui o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. A terceira é buscar discernimento espiritual. 1 de João, capítulo 4, versículo 1, nos alerta: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Precisamos do Espírito Santo para discernir ataques espirituais e combatê-los corretamente. Dessa forma, podemos concluir que a possessão demoníaca acontece quando um demônio controla totalmente uma pessoa, mas cristãos verdadeiros não podem ser possuídos. A opressão demoníaca são ataques espirituais externos que podem afetar até crentes, mas podem ser vencidos com oração e fé. A tentação é um convite ao pecado e vencemos com a palavra de Deus e vigilância espiritual. Se você deseja entender mais sobre a origem e a queda de Satanás, assista ao vídeo que está no card, onde explico como ele se rebelou contra Deus e se tornou o inimigo das nossas almas. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas aprendam a discernir e vencer as estratégias malignas. Deixe nos comentários como você tem se protegido espiritualmente e se esta mensagem falou ao seu coração. Obrigado por assistir e até a próxima.